Frank, 20 anos depois, as decisões, os dilemas do futuro da Unipar. Bom, a gente queria voltar lá em 2001, quando você assumiu a direção de uma seguradora vinculada com o grupo de vocês. A gente queria entender qual era o contexto daquela época, como que foi assumir isso, qual era a empresa que você assumiu e qual era a empresa na hora que você deixou ela. Tá. Ali foi o começo da minha carreira profissional com a minha família, né? E lá em casa você tinha algumas características de uma família que toma risco, que faz indústria de capital há muitas gerações. Eu consigo, por uma sorte, por uma casa em Petrópolis, que até hoje é nossa, que foram acumulados documentos de família, a história empresarial desde 1700 para cá. Não é uma brincadeira, eu tenho lá quase mais de 20 mil documentos, carta de amor, documentos públicos, documentos privados, fotografias, mais de 4 mil fotografias em negativos de vidro, ali do final do século XIX, começo do século XX. E isso foi passando de um para o outro. Então a gente tem determinada ancestralidade, que é uma palavra que você tem usado agora, tem determinadas características que você aprende na mesa do almoço, na mesa do jantar, assim, a nossa diversão desde muito pequeno falar de negócios e falar das tramas, e um negócio humanizado, né? Um negócio com complexidade psicanalítica, filosófica, também do interesse material, também do interesse artístico, do simbólico. E o sistema nessa época lá em casa, que tinha alcançado, eu acho que esse ápice em 1972, 74, no meu nascimento, era então um capitalismo que teve o seu ápice em 1970, tá? E aí eu chego no momento de um certo declínio desse modelo que era o melhor possível em 70, já está declinando ali. Você falou 2000 e tanto, que eu sou ruim de data? 2001. Então ali era um momento de muitos serão chamados e poucos serão escolhidos. Escutei muito isso várias vezes. Eu não acho esse o método mais civilizado e o melhor. Inclusive não faço isso com minhas duas filhinhas, né? Eu procuro uma sucessão onde você não perpetua, né? Eu acho que é uma confusão entre sucessão e perpetuação, onde você dá a oportunidade para os seus amores deles descobrirem os seus caminhos e seguirem os seus caminhos, que podem ser caminhos tradicionais, muito tradicionais, e com alguma ruptura ou com total ruptura, né? Acho importante você ter esse conceito de tradição e de ruptura. Você não pode ficar simplesmente numa tradição eterna, porque os tempos mudam, e também não esquecer as informações do passado que podem te ajudar como instrumento a enfrentar o presente, construir o futuro. Então ali era isso, vai, joga. Eu era um dos primos mais velhos, né? Então nós éramos 16 primos. Meus avós tinham 5 filhos, entre eles a minha mãe. E era assim, chegava um momento, você era convidado a participar, mas não havia instrução, você vai cuidar disso, você vai falar daquilo, olha, é assim, não tinha nada disso, era simplesmente essa informação que eu diria quase que inconsciente, conceitual, filosófica, que com histórias orais engraçadas. Eu fui jogado nesse momento de declínio, ali entra Collor, ele abre o mercado de uma maneira muito abrupta, né? Como você lembra daquele jogo do palitinho? Não sei se vocês pegaram essa época, que você tinha que tirar os palitinhos para não desabar tudo. Tem gente ali que sabe o que é, mas nem todo mundo. Então, quando você tira o palitinho, você tem que tirar o palitinho numa certa ordem, senão derruba tudo. E ali foi um palitinho tirado de uma ordem abrupta, tirou-se tudo, caiu tudo no chão, né? E então o setor petroquímico declinando e, portanto, a empresa de seguro também declinando. A missão que eu recebi, para vocês terem uma ideia, era de fechar a empresa de seguro, porque estava dando prejuízo. E nessa época a empresa de seguro dava mais dinheiro do que os próprios dividendos da Unipar para a família. Porque esse esforço de capital que essa turma fez ali em 1950 a 1970 e tal, era tão amplo que as partes relacionadas davam mais recursos do que o capital em si. O capital só vai virar algo, digamos, mais acessível décadas depois. Eu tinha uma relação, por um acaso, de uma fábrica que meu avô me convidou para visitar quando eu tinha 17 anos, que era a Poliolefinas do Nordeste, em que Álvaro Cunha, que foi um dos construtores da petroquímica, da Odebrecht, da Petroquímica Nacional, quando o doutor Emílio me viu ali no cantinho do evento com meu avô e puxou a gente e tal. E eles tinham uma cultura empresarial que eu já achava que era uma cultura para aquele momento
já com qualidades para aquele momento da história, e sempre procurei observar onde estavam os defeitos e onde estavam as qualidades de aprender. E eu liguei: Álvaro, vamos jogar um negócio de seguro aqui que eu não sei o que é. Ele me falou: Frank, tá bom, você vai encontrar com fulano, chega às 8 horas da manhã. Cheguei às 8 horas da manhã, saí meia-noite, e eu saí de lá com uma fórmula que eu percebi onde a gente desperdiçava muito dinheiro. Mas não foi porque eu fiz uma grande jogada, ou não, nada disso não, é porque uma estrutura que sabia como é que era. E eu consegui, então, com esse aprendizado, pegar a empresa que estava quebrada para ser fechada, e ela saiu de um faturamento de R$1 milhão para um faturamento de 20 e tantos milhões de reais, e virou um lucro enorme de 20 e tantos. E ainda baixei todo o prêmio de todas as empresas da Unipar, então todos os executivos da Unipar felizes comigo, a família feliz comigo, e isso acabou servindo de crédito para uma ascensão, sob o ponto de vista de assunção de responsabilidade na família. Eu uso esse crédito inicial e sempre usei esse sistema em apostar mais para ter um outro crédito. Então, em vez de me limitar na situação de crédito da empresa de seguros, que era a Securitas, e, digamos, usufruir de imediato os dividendos, eu poderia e tal, eu acabei investindo para tentar crescer, investindo em atender as demandas das diversas partes da família, né, das tias, dos tios, dos primos e tal, e numa, digamos, tentativa de aproximar mais de um negócio maior. Meu avô queria que eu fizesse, tirasse a carteira de corretor de seguro. Eu não vou tirar, mas não há a menor chance, ficava danado comigo. Então eu não queria um negócio de seguro. É um negócio para mim, é um negócio, um castelo de cartas, eu não queria. Isso foi me dando a credibilidade. Eu vou descrever uma cena que não é exatamente como foi, mas ela não é metafórica. Ela foi mais ou menos assim. Eu não tinha nenhuma perspectiva de eu ser o controlador da Unipar. O que eu queria era um mínimo de justiça, sem machismo, de que um homem herda 51% da holding controladora, e as mulheres, 4 mulheres, iam herdar cada uma 19% e 18%. Então nós fomos para uma reunião, e o meu tio, que era o homem, ele: olha, Frank, meninas, fique tranquilo e tal, eu vou tomar conta de vocês, vocês vão ter 100 mil por mês no carro, então. Depois outros parentes fizeram o mesmo tipo de manifestação, com alguns acréscimos quantitativos, né? Um pouco mais de dinheiro, um pouco mais de benefício e tal. Eu falei: tio, gente, minha proposta é a seguinte, você é o presidente do conselho, a vice-presidência do conselho vai ser alternada aqui, cada ano um dos quiões acionários da holding Vila Velha vai eleger o vice-presidente do conselho, da porta para fora é você, da porta para dentro você é 1/5 e todos nós somos 1/5, e o dinheiro é dividido igual. Ele não aceitou, numa visão que eu entendo machista, nem dou tanta premeditação ruim, acho que é uma coisa moral. E aí não teve acordo e a gente foi para o enfrentamento jurídico e, claro, você tinha um número maior de herdeiros me apoiando, porque é óbvio que qual foi a proposta que foi apoiada pelas minhas tias. Isso foi acontecendo, a gente sempre foi aberto ao acordo, então nos momentos estratégicos ou táticos de que se podia ter um acordo, eu sempre procurei dar liberdade, não quis algo que eu entendia como perverso, que era a manutenção de todos sob o meu jugo na gaiola de ouro, apesar de, olha, que tinha gente que queria estar na gaiola de ouro ali, porque essa trama, né, ela alimenta. Eu não sei se vocês viram uma série. O final é um final fake, não é verossímil, mas a série é boa, que é a Succession do HBO. Eu fiz até um artigo fazendo um paralelo entre algumas dinâmicas da minha família e o artigo. O final eu considero ruim, porque não há uma disputa entre capital para ser o CEO, há uma disputa para eleger o CEO. E o final ali foi uma coisa para dar um tom marxista de que o capitalismo elege o pior. Não, o marxista não elegeria ele. O cara não ia ter essa disputa, a disputa ia ser para quem é o controlador. Mas então isso vai acontecendo, vão tendo então as batalhas jurídicas, e à medida que vai ganhando, vai se chegando em acordos que dá liberdade, e formou-se então um bloco de controle. O próprio bloco de controle, na medida que queria liquidez, eu pegava disponibilidades que eu tinha, desde a empresa de seguros,
e o dinheiro também que eu fui ganhando ao longo da vida, e fui dando liquidez em troca das ações, ao ponto em que a gente chegou numa situação onde eu tenho 60% do controle ordinário, junto com as minhas filhas, a Maria Cecília e a Maria Carolina, das quais eu quero fazer uma sucessão, digamos, mais para ela e menos para a minha perpetuação, na Unipar, sem nenhum, digamos, outro familiar na Vila Velha no bloco de controle. Tenho uma relação de amor com a tia, até hoje, irmã da minha mãe, que me ajudou muito, eu sou muito grato a ela, e que a gente cresceu junto, que tem uma participação no Free Float para que ela tenha liberdade, ela gaste quanto ela quiser, ela faça o que ela quiser, sem estar sobre o meu jugo, que é a tia Maria, como eu chamo. Bacana, ele vai saber sobre isso. Agora, logo após, né, não foi muito tempo no controle, veio uma situação difícil, de decisões difíceis, que foi a venda da A4, que era o principal ativo de vocês. Tá. E a gente queria entender como que foi tão recente ter que tomar uma decisão tão difícil quanto essa e saber se existiam outras alternativas reais sobre a mesa. Tá. A formação da A4 foi muito mais uma orientação de estratégia de governo para que fosse formado 2 blocos petroquímicos do que realmente aquilo que nós entendíamos que era o caminho estratégico melhor para nós como empresa, né, e como família. Mas eu acredito que no papel de empresário você tem que seguir as diretivas de governo e tentar contribuir com o Estado, com a sociedade. Nós fizemos, vamos dizer, numa razoável simplista, até porque se a gente for aqui é muito complexo, né? Teria que passar aqui algumas horas só para falar disso. O fato é que houve a crise de 2009, nós tínhamos para atender àqueles requisitos de organização do setor, nós tínhamos nos endividado, né? E eu entendi que o melhor era o sacrifício de cortar o braço, ou vão-se os anéis e ficam-se os dedos, ou seja, que era importante fazer um sacrifício para recomeçar, não é? O que eu consegui fazer ali foi, em paralelo, também resolver a sucessão de uma vez por todas. Pra vocês terem uma ideia, foi tão dramático que eu me lembro que eu dormi faturando 9 bilhões e acordei faturando 350 milhões. Então, provavelmente eu dormi sendo maior jovem industrial do país. Eu me lembro de uma reportagem que eu adorei, pura vaidade, tá? Mas só confessando, que foi 40 under 40. Então, eram os 40 maiores empresários da América Latina, abaixo de 40 anos. E eu estava ali junto com nomes que eu, inclusive, admiro até hoje muito. E isso foi bastante duro, mas veja, na medida em que eu fiz o que tinha para fazer, o cumprimento do dever, o sacrifício por mais tristeza, eu questionei muito, poxa, o que eu fiz com uma construção intergeracional para chegar aqui de família, né? Que você não faz um projeto de uma empresa dessa em uma geração só, né? 3, 4 gerações, 5, 6, não só cultural, mas também de poupança, né? De capital. O capital é um negócio que só dá retorno muito no longo prazo, de sacrifício no presente. Mas assim, fui aos poucos, né? Hoje a gente está de volta aí, dependendo do ano, aí estamos de volta aí nos 8, 9, 10, 5 bilhões de faturamento, com a empresa saudável. E ansioso para poder voltar a contribuir mais com o país. Já estamos agora pela primeira vez internacionais, na Argentina. Está num momento de baixa do ciclo, né, que é o ciclo natural da nossa atividade, mas a gente fez da maneira certinha. Quando você compara com os pares, a gente está com endividamento baixo, capacidade de investimento, estamos investindo agora no momento de baixa, né? Você não pode, esse tipo de atividade você tem que inverter, você não investe na alta. Você paga a dívida na alta e ganha na alta e investe na baixa. Então, assim, valeu a pena esse sacrifício de ter vendido a A4, que foi, acredite, bastante doloroso. Eu sempre brinco com as meninas de novo, e até com a turma na Unipar. O difícil não é decisão difícil é decisão dúbia. Decisão difícil a gente faz. Então, foi uma decisão bastante dúbia. E a administração dessa questão, tanto da sensação do que estava fazendo com a empresa, também com a sensação do ego, que a gente sabe, eu comento muito isso também internamente, que o ego é o que mais destrói qualquer tipo de relacionamento, de empresas, mas a gente sabe que ele também existe, né? Como você comentou, até de uma vaidade, de uma matéria,
Como que foi administrar tudo isso ali, o Frank, passando pela sua cabeça? Eu acho assim, eu vou de Hannah Arendt, ela dá uma definição da alma humana de que o métier de trabalho define muito, né? Então, define muito os seus interesses, o seu desejo, define muito a sua ética, os seus limites. Então, assim, normalmente um empresário, não estou dizendo que ele não tem ego, não tem vaidade, mas ele é mais sobre geração de riqueza do que sobre ego. Às vezes eu entro até com a história do Instituto e em questões no ambiente cultural, né, cinema, obras de arte e tal, eu acho que a turma gosta mais da vaidade, até faz sentido, né, esse simbólico da vaidade, né, da representação, do que o ganho do jogo da geração de riqueza, né, da tomada de risco para gerar riqueza. E ali eu diria para você que era mais uma sensação, a pior sensação era uma sensação de derrota de construção, né, construção de um projeto que admite um interesse individual de lucro, de todas as possibilidades de uma relação boa com o dinheiro, porque o dinheiro é radioativo, a única coisa mais radioativa que dinheiro eu considero que é poder. Então você tem que ter uma relação boa com o dinheiro, daquilo que você pode construir de bom com o dinheiro, que é um simbólico absoluto, do que a vaidade. Então foi uma sensação de derrota, de destruição, de não ter conseguido construir mais, de ter perdido, tá? Acho que foi o pior. Perfeito, é mais ou menos o que a gente sempre associa, de menos ego e mais resultado. Para quem é ainda mais industrial, né, que tá ali ligado com o real e tal, tá direto ligado com a natureza e tal, então é mais assim. Que entre 2010 e 2013, a Unipar acabou ficando numa situação um pouco mais suspensa, sem um negócio principal, sem uma narrativa clara dos objetivos, do que estava acontecendo. E o que passava na mente de vocês nesse período? Porque foram 3 anos, qual era o posicionamento interno até que chegou a decisão de uma nova aquisição? Eu conto uma história. Esse momento eu estava assim, arrasado. Eu não tinha forças. É engraçado, eu não tinha força para pegar o carro. Eu tenho até que tomar cuidado para não me emocionar aqui com vocês. Eu acho que não cabe muito. Não tem problema de me emocionar, não, mas eu me lembro que para fazer exercício, eu, em vez de pegar o carro, eu ia a pé. Na ladeira da Barra, em Salvador. Eu tinha mudado para lá por questões de segurança. E até hoje, Salvador é uma cidade muito iluminada, eu estou ali em frente a Belo Horizonte, muito iluminado, mas se você me perguntar qual é a imagem que eu tenho de memória, era como se eu estivesse andando num limbo, num nevoeiro. Como se eu fosse de casa para casa, que era a única coisa que eu saía de casa. Eu sou muito de leitura, todo dia de manhã a primeira coisa que eu faço meu café, vou ler livro complexo e só depois eu vou ler o jornal, porque é o momento que eu estou mais concentrado para ler coisas complexas. E depois eu vou ler o jornal, que é um relato mais factual. Então esse era o meu sentimento de perda, de estar perdido, como reencontrar o caminho. Me lembro sempre de uma frase que minha avó Maria Cecília, que é uma mulher admirável, assim, talvez a minha grande referência, que era a filha do Alberto Soares Sampaio, que fundou a Unipar, que fundou a Refinaria União, a Petroquímica União, que ela dizia: papai quando perdeu a refinaria em 1974, os militares encamparam a refinaria, o Geisel. A gente era uma cabeça liberal americana, então isso não agradava muito ali o desenvolvimentista do Geisel. Ela dizia que o pai dela, meu bisavô, tataravô da Maria Cecília e da Maria Carolina, dizia: minha filha, se eu perder não tem problema, eu sei recriar tudo de novo. E eu não sabia, e não sei se eu acho que não sei até hoje, eu acho esse o grande desafio. Então eu estava ali fragilizado, e mais do que fragilizado, perdido, procurando um caminho novamente. Errei num determinado momento, reconheci o erro e aí depois acho que acertei na compra lá da Solvay, que também teve uma circunstância que me permitiu comprar, né? Então foi isso. Perfeito. E após isso vem o momento da compra da Carbocloro. Em 2013 vocês compram os outros 50% restantes e para o mercado isso passou como um movimento discreto. O que vocês já enxergavam ali que talvez as outras pessoas não tinham enxergado e já haviam uma tese de longo prazo bem desenhada? Eu acabei invertendo, né? Primeiro Occidental Petroleum, depois Solvay, ok, concordo. Veja,
essas grandes premeditações de longo prazo, aí eu já sabia, não vou mentir para vocês, tá? Isso é bem difícil, até porque se fosse assim, todo mundo sabia quanto é que ia ser o câmbio, todo mundo sabia quanto é que o ciclo petroquímico ia mudar e, puxa, ninguém adivinha, né? Tanto que muita gente perde dinheiro e muita gente ganha dinheiro. Então é muito mais qual é a possibilidade que eu tenho agora, análise dessa possibilidade, se eu digo sim ou não. Então a metade do Occidental fazia sentido, o Occidental é uma empresa enorme, né? Petróleo é a maior exploradora onshore de óleo, petróleo dos Estados Unidos, tá? Uma das maiores produtoras de cloro-soda dos Estados Unidos. Nós sempre fomos um capitalismo associativo, minha família durante muitas gerações, primeiro na Europa, ia para a Bélgica, ia para a França para trazer o capital para investir no Brasil, depois na relação com os Estados Unidos após a Segunda Guerra, meu bisavô com os Mellon, que trouxeram parte do dinheiro para formar o parque petroquímico, o parque de refino do país. E para eles aquilo era metade de uma companhia. Companhia de joint venture meio a meio, você não ganha tanta eficiência, não é? Porque você tem 2 sócios e o corpo executivo acaba tomando um espaço de arbitrar a decisão e a velocidade. Eu não estou aqui discutindo quem está certo ou está errado, mas estou discutindo que você é mais lento, é menos eficiente. Você é maior, mas você é menos eficiente. Então, havia um racional de nós comprarmos e conseguirmos algum ganho naquela compra. Havia a Occidental, para aquilo era um investimento para ela absolutamente isso, né? Ter que mandar diretor, auditoria toda vez para ver uma planta muito pequena para a realidade deles lá americana. Nós compramos, só que aí logo depois eu dei sorte, eu não tinha como saber que você tinha um dólar artificialmente baixo. A flutuação do câmbio livre, diferente de se achar que é uma vontade, ele é um efeito. Porque o câmbio, na verdade, do seu ponto de vista de estruturante, não do seu ponto de vista de demanda e oferta do dia a dia, ele é o quê? Ele é o ajuste da minha eficiência, ele é o handicap da minha eficiência. Se eu tenho um país extremamente eficiente, eu posso ter uma moeda mais valorizada. Se eu não tenho um país extremamente eficiente, eu tenho que ter uma moeda menos valorizada, porque senão eu importo demais, eu exporto de menos e eu quebro. Eu deixo de gerar emprego aqui e passo a gerar emprego nos outros países. Por isso é questão de competição justa. E aí, finalmente, o Brasil começou a liberar o dólar para ele sair de uma faixa, na época, eu acho que eu comprei de 1,75 para uma faixa mais real da nossa ineficiência. Eu gosto do parâmetro energia, então, teoricamente, se a energia nos Estados Unidos é 4 ou 5 vezes mais barata do que aqui, só pelo ponto de vista de energia que está espalhada em toda a cadeia produtiva, você também teria que ter uma moeda 4 ou 5 vezes mais desvalorizada. Então, foi por isso que a Occidental... A planta da carbocloro, da Occidental, deu tanto resultado depois, tá? Pela desvalorização cambial. Excelente. E agora, a gente passando para 2016, a aquisição da Indupa. Tá. 3 anos depois, vocês compram a Solvay Indupa por 202 milhões de dólares na época, uma operação que dobrava a escala da Unipar e marcava a entrada internacional da companhia. Como surgiu essa oportunidade que fez vocês avançarem mesmo diante dos riscos da Argentina? Eu estava na varanda, na casa de um bom amigo até hoje, que é meu sócio, que é o Lucas Abud, e que é meu amigo também, que esteve do meu lado de momentos muito difíceis. A gente estava lendo o jornal, a gente abre o valor e estava lá que a Braskem, o CAD tinha impedido de comprar a Solvay, não sei se vocês lembram. E ali sim eu já tinha uma visão mais da situação, por uma coisa peculiar. Como era um negócio dentro de uma corporation, e as corporations, elas precisam ser muito grandes para serem eficientes, porque o peso do controle, o peso da forma que é conduzida atrapalha muito a eficiência. A gente sabia que uma empresa como aquela, por curiosidade, tinha sido fundada pelo meu bisavô em 1950. Aquilo lá tinha cinema, tinha supermercado, tudo. Era um outro conceito de capitalismo ali em 1950. Era metade Solvay, metade meu bisavô, o Alberto Soares Sampaio. A gente sabia que tinha muita eficiência a ser dada. Tá? Nós entramos numa disputa, eu fui para Paris, de novo minhas filhas reclamaram para burro, não aguentavam mais comer room service do Plaza, chique, elas M&A no Plaza, né? Inverno, elas devem lembrar, eram pequenas, tanto que a gente já estava nos últimos dias, a gente ia fazer conta no supermercado e fazia um piquenique em cima da mesa de centro do quarto, porque ninguém aguentava mais aquela história de room service, e eu não estava saindo muito porque eu estava realmente dedicado ao M&A. E aí eu me lembro que a fala que fechou, a Solvay um daqueles recua e avança de M&A, né? Você tem muito jogo de poker, eu evito fazer esse papel,
mas às vezes não tem jeito para finalmente você é chamado. E aí eles falam, não, vou te dar uma oportunidade ótima. Vem para a Bélgica, para o headquarter da Solvay. Eu adoraria ir para o headquarter da Solvay, mas eu não podia mostrar que eu estava querendo tanto assim. Eu falei, não, olha, meu headquarter é em São Paulo, eu estou em Paris, você vem para Paris. Era o chairman da Solvay que queria falar comigo. Aí eu falei, não, tudo bem, o ponto de ajuste, que é normal, a Solvay é uma gigante, né? Vamos mandar o vice-chairman. E aí veio o vice-chairman, um gentleman, a conversa foi muito boa. Ele falou para mim, pô, você sabe que tem uma proposta melhor que a sua. Eu falei, é verdade, mas só que é o seguinte, a proposta melhor que a minha é de um aventureiro. E aquilo lá é uma produção para quem leva a sério, para reliability. Você não pode ter um acidente numa fábrica dessa, o cloro é uma coisa muito perigosa, são substâncias perigosas, né? Então você coloca em risco a vida das pessoas e inclusive o abastecimento da cadeia de embalagem, para de chegar na ponta final, material básico. E você sabe que a gente sabe fazer e que a gente vai tocar com seriedade. Não, você está certo, eu tenho que admitir, é isso. Aí fechamos e fechamos um deal, que foi bom para eles, porque eles se livraram de um negócio que estava cheio de questões de gestão e que a gente pôde ganhar. Teve quick wins, teve ganhos médios, ganhos de longo prazo e ganhos rápidos, né, os quick wins desde cara, mas esse a gente tinha um pouco mais de noção por estar próximo e por essa característica. Não é todo dia que você tem esse tipo de oportunidade. Perfeito. Uma questão que a gente viu que marcou muito também, a energia sempre foi um gargalo para a produção do cloro sólido. E a partir de 2017 vocês iniciam uma mudança estrutural, com contratos de longo prazo, autoprodução e projetos como o Tucano 3. Como essa estratégia foi desenhada por vocês? Aonde que vocês passaram a ter 100% de clareza de que isso precisava ser feito? Tá. Em primeiro lugar, o princípio ético, né? Quer dizer assim, a gente tem que contribuir, não adianta eu fazer uma produção para si mesmo, eu tenho que ser uma produção que contribua para todos os stakeholders da sociedade. Então, se a gente consegue fazer uma produção que gera menos poluição, uma produção que gera melhor qualidade de vida para a sociedade, vamos fazer. Então, esse é o princípio ético de largada. Não é? Eu brinco que a gente nem precisa de ESG, porque ESG já é de largada, tem que ser de largada, senão você nem começa o processo. Né? E não é porque eu sou bonzinho, não é por nada disso, é porque senão não é sustentável. E quem tem esse DNA de indústria, olha 20 anos, 30 anos, olha intergeracional. A gente vai agora no próximo sábado em Santo André fazer o ato que o meu bisavô fez antes, até o final da vida, que é nós vamos plantar 4 paus-ferros em Santo André. Não é? Na perspectiva de que meus netos vão ver essa árvore, meus bisnetos vão ver essa árvore. Então, esse é o princípio básico. Depois a gente precisa de ter realidade. Não adianta eu propor uma ética que não seja exequível, ainda que seja ideal. O simbólico ele precisa de captar um pedaço do real. Se eu tenho um simbólico que se afasta demais do real, ele deixa de ser uma pipa, ele deixa de ser uma vela para nos impulsionar para a evolução civilizatória e passa a nos levar, imagina, para o sabe lá Deus para onde e para que horizonte, porque não é sustentável. E isso vem com o quê? Quando você faz as contas, e é sustentável. E dá o retorno para o risco que está sendo tomado. Nós tínhamos uma janela de oportunidade de investimento que preenchia esses 2 quesitos e assim fizemos. Né? Dentro de uma disciplina de que a gente faz bem o que a gente sabe fazer, então a gente não vai downstream, eu não saio de indústria de capital, e upstream é a indústria de capital, ou seja, produzir energia, produzir eteno, produzir nafta, upstream é a indústria de capital, a gente sabe fazer. E para competir com o meu cliente, isso não é uma coisa que a gente goste de fazer e que a gente saiba fazer. Indústria de capital de giro, indústria de manufatura, outras coisas. Estou dizendo que não tem momentos pontuais, você não tem que fazer uma coisa ou outra, mas esse foi o princípio, então, do investimento, aí, tanto na energia solar quanto na energia eólica, que hoje a gente mais de 80% de nossa energia é completamente limpa, né? E somos grandes consumidores de energia, cerca de 400 megawatts ano. Tá. América. Se eu tiver demais, você me avisa, viu? Suzana até agora não reclamou, eu tô achando que eu tô passando. Agora a gente já chega mais ou menos em 2020, depois de liderar pessoalmente esse turnaround por quase uma década. Em 2020 você decide deixar a presidência do conselho e pegar a gestão para nomear um CEO, algo do mercado.
que motivou essa decisão naquele momento em específico e quais foram as medidas para garantir que a disciplina construída, a cultura da empresa continuasse sendo passada para frente sem ter você ali no dia a dia? Deixa eu ser chato com você. Primeiro, não é turnaround, porque na verdade foi eu voltar para o eixo onde eu sempre deveria estar e que por todas essas turbulências passadas exteriores eu girei, não tinha jeito. Então foi só voltar na direção, porque, de novo eu repito, isso aqui não é uma indústria já madura o suficiente para você não conseguir fazer grandes mágicas. Então é muito mais voltar à direção, voltar ao caminho do que o turnaround, porque o turnaround ele dá essa sensação de que aquela pessoa foi genial, isso, e não foi, tá? Não é isso, de longe de ser disso. O movimento de sucessão, o seguinte, a Unipar é uma das primeiras empresas de capital aberto do país, é uma das primeiras emissões desde 1969, que debento, Dr. José Luiz Bulhões Pereira, Dr. Walter Moreira Salles, meu bisavô, já era ali o que se havia de mais avançado em termos de governança e de engenharia societária para conseguir esse capital enorme para fazer essas empresas. Eu quando olho uma empresa, eu olho de maneira sistêmica, eu dou de arquiteto. Então, como você faz para ter convergências de interesse que te levem na direção que você tem que ir. Então, não se trata de pessoalizar. Eu sou o CEO, eu sou o chairman. Aí, no caso, eu deixei de ser chairman, não era CEO. A Unipar desde sempre foi, digamos, sob o ponto de vista do que o mercado fala, profissionalizada, independente de que houvesse interferências da família ou não. A diferença que fosse, no meu ver, como eu olho hoje, menos sistêmica do que é hoje. Então, aquilo foi só um prosseguimento de uma sistematização da empresa, ficando menos dependente de pessoas, de nome, e mais dependente dela como sistema. Então, eu acredito que você tem um conselho que faz um papel efetivo de conselho, não pode ser um conselho de tomar chazinho de senhores aposentados, tanto que o presidente do conselho é mais novo que eu. O presidente do conselho hoje, que é o Bruno Quino, ele é mais novo do que o CEO. Porque qual é o papel dele? Ele não executa. E não executando, ele pode cobrar quem executa, que é o CEO. Então, com isso, eu faço meu papel de acionista controlador, a legislação me permite e me obriga a ter isso, então não é que eu não falo da Unipar, não se preocupe, todos os dias, mas com outro papel. Não preciso estar na reunião de conselho, não estou no dia a dia de CEO. Então, é uma construção sistêmica visando uma sucessão que não implica numa sucessão de meus filhos na companhia. Então, o meu acordo com eles, eu não vou ficar aqui construindo mesas enormes de primos e genros. Não. O meu acordo com eles é que um belo dia eu vou me aposentar, lá para 70 e alguma coisa, e que pretendo entregar capital no centavo igual para elas duas, e elas vão tomar o rumo empresarial ou não que elas quiserem. Então, é dentro de uma visão sistêmica. Frank, em 2023 a Unipar surpreendeu o mercado, apresentou uma proposta de adquirir uma fatia da Braskem. O que motivou essa movimentação é algo que a gente ficou muito curioso para saber. O que motivou isso e se é algo que ainda está nos planos, é algo que vocês ainda querem que aconteça. Não sei se você consegue comentar sobre esse tipo de coisa. É evidente que para uma empresa petroquímica que entende que tem que crescer, você tem uma ambição de oportunidade de poder crescer. Eu até inverteria. Nós não fizemos nada antes, porque eu, pela relação de respeito e admiração das qualidades da família Odebrecht, eu jamais faria qualquer tipo de movimento de desrespeito a um colega que não tivesse o aceite dele. Então, sempre para mim foi uma questão de se interessa aos controladores, eu posso me posicionar numa tentativa de convergência de interesse. Se não interessa, eu fico aqui buscando outras oportunidades, como a gente sempre está buscando, Brasil e fora do Brasil, em indústria de capital. Naquele momento houve uma sinalização de que nós poderíamos, sim, interessar uma proposta nossa, dentro da forma que a gente entendia, até acho que saiu na imprensa que o nome da operação era amálgama, ou seja, era uma palavra que significava que ela era associativa com todas e que ela atendia a todos os stakeholders numa tentativa de um atendimento a todos os stakeholders de maneira justa, ou seja,
atender aos Odebrecht, atender a Petrobras, atender aos bancos, né, atender à sociedade, para você ter um setor saudável e, claro, também atender a Unipar, os seus milhares de acionistas, a mim e a gestão, ao time da empresa. Então, a proposta foi feita nesse espírito e não logramos digamos, um resultado ali que pudesse atender a todos. Acontece muito, né? M&A, inclusive, não é só dizer sim, é muito saber dizer não, né, para todas as partes, porque senão você faz um negócio. Pior do que não fazer um negócio é fazer um negócio ruim. E saímos todos com muito respeito, parte a parte e consideração. Não deu para fazer. Perfeito. Você já comentou um pouco, mas até para a gente frisar, a gente sabe que foi um pouco conturbada a geração anterior, essa parte da sucessão, e você já comentou que está preparando isso de uma forma diferente. Se você quiser só adentrar um pouco mais o que você tem trazido, o que você tem colocado à mesa mesmo para as suas filhas e a participação que elas têm hoje, já em conjunto com você. Tá. Vou voltar um pouco o que eu já disse, o que eu vejo isso muito pouco ser falado. Eu vejo que você vai começar com advogado, você vai começar com banco, você vai começar, é sempre quem da minha família vai seguir o meu caminho e perpetuar esse núcleo meu familiar hoje, quando eu não há mais aqui estiver. Quer dizer, uma extensão da minha vontade após a minha morte. Isso não é uma sucessão. Sucessão é o que sucede. Isso é uma perpetuação, ou seja, como eu vou viver sem vivo estar, que é uma fantasia, né? Se é algo que eu acho que é um bom exercício para nos lembrarmos que somos todos humanos e a nossa condição é o memento mori, né? Ou seja, se lembre todo dia que você é um ser voltado para a finitude, para desexistir, usando eufemismos aqui para a câmera não rachar, vocês não ficarem chateados comigo. Então, você não consegue essa perpetuação. Essa perpetuação é uma fantasia que desfuncionaliza. E eu acho que até hoje isso é o que é mais dito, né? Então, eu sempre vou escolher alguém que vai me prosseguir. A proposta aqui não é essa. A proposta aqui, com relação às minhas filhas, a Maria Cecília e a Maria Carolina, é eu dar opções, dentro do que eu puder, de caminhos para que elas sejam felizes e que elas vão criar os núcleos familiares dela. Provavelmente, para quem gosta de Shakespeare, e a gente faz essa brincadeira desde muito tempo, eu não sei se vocês lembram o que o fantasma fala para o Hamlet, remember me, lembre-me. Recomendo verem o Shakespeare russo, que é fantástico, o fantasma do Shakespeare russo. Procura lá Shakespeare russo, vocês vão achar um filme com o diálogo do Shakespeare. Então, assim, dificilmente, até por isso, por ser uma posição de amor e não uma posição de perpetuação, né? Que o amor é exatamente isso, esse truque mágico que lhe permite perpetuar, né? O reconhecimento da umidade da condição humana da finitude. Elas provavelmente, eu acho que de alguma maneira vão se lembrar de mim. Então elas vão levar para os núcleos familiares dela algo dessa lembrança, aquilo que ela entenderem que deva ser tradição, e também vão criar as rupturas. Eu sempre brinco, vocês têm que, metaforicamente, pelo amor de Deus, matar o seu pai, porque vocês têm que partir do seu pai como início e ir além. Por favor, vão além. Eu quero que meus netos, minhas netas, meus netos vão além disso. Então, o que eu faço com elas ao mesmo tempo que eu tenho uma perspectiva de deixar um capital material, como dinheiro, como recurso para ela, eu também quero deixar um material cultural, um material de ancestralidade, um material de conhecimento. Então, dentro da lei, tudo que eu posso, sem serem estagiárias na Unipar, elas acompanham comigo, fazem shadowing comigo. Estão estagiando as duas agora, a gente está honrados que elas foram aceitas em estágios no Banco Itaú. Então, a gente está aqui em São Paulo agora, inclusive, porque vão fazer isso, num estágio onde o pai delas não é o controlador da companhia. Eu acho que é salutar, né? Porque eu fico com medo, porque já imaginou, chega lá, ela vai contar piada lá no papo, o pessoal vai ser gentil, vai dar risada, né? A Suzana não fica brava comigo, mas já basta ter que dar risada das minhas piadas sem graça lá, né? Então, para que elas tenham um ambiente mais próximo do real. E com isso, com esses, para quem gosta de anos de solidão, o finalzinho, as formigas levam, o livro termina as formigas levando um pedaço de toda aquela ancestralidade, de todas aquelas gerações,
Elas vão pegar com esses restos meus ali, no caso são as formigas levando, eu espero que elas tirem de mim esses pedaços e construam os núcleos familiares delas numa projeção de amor pro futuro. Se ficou complicado demais, pretencioso demais, vocês cortam. Não, na verdade, todos os estudos de casos que a gente já fez, eu particularmente falando, não houve nada tão sensato, tão claro sobre sucessão. Obrigado. Interessante. Obrigado. Franco, uma pergunta agora. Manda. Mais simples. Já vi que é mais quente. Eu fiz esse preâmbulo, já vi que é uma pergunta mais quente. Você sente saudade da operação ou é mais um alívio? Não. Ontem eu estava com um homem de M&A, um presidente de uma grande companhia, uma das maiores companhias de M&A do mundo e do Brasil, que é o Antônio, do Alazar. E ele não me retornou para alguma coisa. Eu falei, Antônio, cara, eu sei como é a sua vida. Eu tenho muito respeito à sua vida, porque o nível de operacionalidade que essas pessoas vão é enorme, né? Porque lembra que a vida dele é o pico de vida de cada um de nós o tempo todo, uma atrás da outra. E ele tentando ser gentil comigo e falando, não, mas você também. Eu falei, não, eu tenho bem consciência do que é a minha vida, eu vou te contar, inclusive, ele é da minha geração, então a gente viu os mesmos seriados. E tinha um seriado na minha época que chamava Robô Gigante, que era, eu já falei disso por aí, eu gosto de falar isso toda hora, era um menininho, um seriado japonês, que ele tinha um reloginho, e vinha lá do espaço um monstrinho, e o monstrinho assim, sei lá, o monstrinho tinha uns 2 metros de altura e tal, ele tentava ali com raio laser combater o monstrinho e tal, mas puta, de repente o monstrinho virava um monstro mesmo de 40 metros. Ele pegava o relógio e falava, robô gigante, veio. Aí o robô gigante tava lá numa casa-mata parada fazendo nada, tipo eu segunda-feira de tarde, tô fazendo nada, tô lendo um livro lá, alguma coisa lá, sei lá. Mas nesse belo dia 31 de janeiro, no meio do Réveillon, no meio da festa, o menininho chamou o robô gigante. O robô gigante, o robô gigante saía para pegar o monstro. Então, assim, minha vida ela é muito conceitual, estratégica. Então, eu penso e reflito sobre negócios, sobre pessoas, sobre como arquitetar negócios, como criar um bom ambiente de trabalho, sobre como ser um negócio sustentável, sobre questões importantes da atualidade, preservação da natureza, os impactos sociais da nossa atividade, do mundo, política. Então ela é boa parte disso para estar descansado para a hora em que vier o desafio e eu poder enfrentá-lo. Então ela é conceitual e em um momento empírica. E aí você vai para a execução. Então não tenho saudade, não. Ao contrário, eu saí da praia que eu não queria muito, que era a empresa de seguro, e estou cada vez mais na praia que eu gosto. Perfeito, Fred. Agora a gente vai fazer uma pergunta, talvez mencionando coisas que você gosta, que seja, acho que é a parte que você mais gosta da arte. O envolvimento da sua família, o seu envolvimento sempre foi muito grande, muito ativo. E para alguém que operou quase a vida inteira no mundo duro da indústria, das finanças, o que a arte representa na sua vida? É refúgio, inspiração? Eu vou até começar aqui pela história do livro É o Seu Melhor Amigo. Eu não sei o que as pessoas andam lendo por aí. O livro é um sofrimento, o livro é uma angústia, um livro é provocação, um livro é esforço. Tanto que eu leio sentado na cadeira de manhã. Acordo de manhã, faço um café e boto um bule de café preto do meu lado e vou lendo. Então, a arte, na mesma comparação. A arte, ela pode servir de diversas maneiras. Pode ser o estético, o belo, ela pode ser o deslocamento do olhar, ver da forma diferente, ver com outra subjetividade, ela pode ser o provocativo, mas ela tem que trazer algo do real. E aí colocando o real não só a realidade da natureza, a física, mas a alma humana, que são os instrumentos que eu efetivamente lido, porque quanto mais conceitual, mais estratégico você vai lidar mais com isso, né? Concorda que se eu contratar, eu conseguir ter o melhor time na companhia, eu não preciso fazer nada, eu posso ir para casa e dormir. Então, a arte, ela entra, em primeiro lugar, como isso, como com toda a humildade, você pedindo à arte o instrumento necessário para que você interaja com a realidade e construa o processo de melhora civilizatória de todos os núcleos, familiar, o bairro, a cidade, o país e o mundo.
Não deixa de ser também, eu acho que um outro aspecto é a celebração, mas a celebração dessa arte como instrumento. Não de uma arte simplesmente um simbólico vazio que nada traz do real. Quem trata isso muito bem é o Milan Kundera, logo no começo do livro, no Insustentável Leveza do Ser. Quer dizer, eu simplesmente simbólico, sem que aquilo vire em alguma coisa de boa para o corpo e para a alma, não vale a pena. Então é a arte que vale a pena. E a gente tem essa tradição de celebração. Então, por exemplo, eu tenho muito orgulho de ter como símbolo para mim, e virou símbolo da Unipar por caminhos curiosos, que é uma Djanira de 4 por 2 metros, que representa o painel pneumático da refinaria União em 1954, feito pela Djanira, encomendado pelo meu bisa, pelo Alberto Soares Sampaio. Qual é a ideia? Celebrar essa arte como instrumento. Então, toda vez que ele fazia um negócio, toda vez que celebrava algum negócio, ele tentava celebrar com algum tipo de apoio à arte, ou com algum tipo de arte, provocar, possibilitar algum tipo de arte. O mundo mudou, não dá mais muito para você fazer isso, mas recentemente eu fiquei muito feliz com uma oportunidade que eu achei até sem nenhuma falsidade. Eu acho até que tinham outros nomes para estar ali antes do nome da minha mulher e o meu, no MASP, com um prédio novo do MASP, que a gente pôde fazer parte da construção, contribuir para a construção do prédio, que é uma instituição que o meu bisavô ajudou junto com o Chateaubriand, com uma doação de vários quadros e por uma relação exatamente de transformar a relação com o Chateaubriand, que era um artista que gostava da arte, que comunicava, em uma realidade industrial, digamos assim, para fazer a piada.